E aí, meu criador de riqueza? Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que a maioria das pessoas nunca para responder de verdade. Se hoje, agora, aparecesse uma oportunidade real na sua frente, um negócio, uma sociedade, um ativo sendo vendido por metade do preço, uma chance que não volta, você teria condição de agir? Você teria dinheiro disponível? Você estaria preparado mentalmente para tomar uma decisão rápida e inteligente? Se a resposta foi não, ou se você ficou na dúvida, esse vídeo foi feito para você. Porque hoje eu vou te mostrar o que eu faria com pouco dinheiro em 2026. Não o que os influencers financeiros vendem por aí. Não aquela lista de 10 ativos para colocar na carteira. Vou te mostrar a lógica por trás. O pensamento que Carnegie aplicou, que Napoleon Hill documentou, que Rockefeller viveu na prática. E como isso se traduz para o momento que a gente está vivendo agora. E se você entendeu isso, você já saiu na frente. O erro que quase todo mundo comete antes de investir. Deixa eu te contar algo que ninguém fala nos vídeos de finanças. A maioria das pessoas chega na internet buscando a mesma coisa. Qual o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro? E aí aparecem as respostas de sempre. Tesouro Direto, CDB, Fundo de Renda Fixa, criptomoeda, ETF e por aí vai. Mas ninguém pergunta o que realmente importa antes de qualquer produto financeiro. Você está operando com mentalidade de construção ou mentalidade de sobrevivência? Porque essas duas mentalidades produzem resultados completamente diferentes com o mesmo dinheiro. A pessoa com mentalidade de sobrevivência pega R$ 500, coloca no investimento que rende 1% ao mês e fica olhando para o número crescer devagar enquanto toma decisões financeiras ruins no dia a dia que consomem muito mais do que esse rendimento produz. A pessoa com mentalidade de construção pega os mesmos R$ 500 e pergunta: onde esse dinheiro gera mais alavancagem? Onde ele abre mais portas? Onde ele me coloca numa posição melhor para quando a oportunidade real aparecer? Andrew Carnegie não começou rico. Ele começou como operador de telégrafo ganhando uma miséria. Mas desde muito cedo ele operava com uma lógica diferente da maioria. Ele não perguntava como gastar menos, ele perguntava como se posicionar melhor. E foi esse posicionamento, construído aos poucos, com disciplina e visão, que criou o maior patrimônio privado da história americana. A pergunta certa não é onde investir. A pergunta certa é: estou construindo ou estou sobrevivendo? O que pouco dinheiro realmente significa? Agora eu preciso falar sobre algo que incomoda muita gente quando eu digo: pouco dinheiro não é um número, é uma narrativa. Eu sei que parece frase de coach motivacional, mas me ouve um segundo, porque tem uma diferença enorme entre motivação vazia e entender como a psicologia do dinheiro realmente funciona. Quando alguém diz: eu tenho pouco dinheiro, o que essa pessoa está dizendo na prática? Está dizendo que o dinheiro que ela tem não é suficiente para fazer o que ela acha que precisa fazer. Mas quem definiu o que precisa ser feito? Quem definiu o padrão de suficiência? Napoleon Hill passou anos estudando os homens mais ricos do seu tempo, e uma das coisas que ele documentou com mais clareza é que a diferença entre ricos e pobres não estava no ponto de partida, estava na forma como cada um enxergava o recurso que tinha disponível. O pobre olha para o recurso e vê limitação, o rico olha para o mesmo recurso e vê ponto de partida. Conheço pessoas que ganham R$ 2.500 por mês e estão construindo patrimônio de forma consistente. E conheço pessoas que ganham R$ 20.000 e vivem endividadas, sem reserva, sem direção. A diferença não está no número, está no sistema. E sistema começa com uma pergunta simples: do que entra todo mês, quanto sobra? Não quanto você acha que sobra, quanto realmente sobra comprovadamente todo mês. Se você não sabe responder isso com precisão agora mesmo, esse é o seu primeiro trabalho. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer produto financeiro, você precisa saber essa resposta. Porque você não constrói patrimônio com dinheiro que você não controla. Os 3 movimentos que eu faria com pouco dinheiro hoje. Certo, agora vamos ao concreto. Se eu estivesse começando hoje, com pouco dinheiro, em 2026, eu faria 3 movimentos. Não 10, não 20. 3 movimentos bem feitos valem mais do que 20 movimentos mal executados. E isso é algo que os grandes nomes da riqueza sempre souberam. Movimento 1. Construir o fundo de oportunidade. Eu preciso que você grave esse conceito porque ele vai mudar a forma como você pensa sobre dinheiro parado. Existe uma diferença fundamental entre reserva de emergência e fundo de oportunidade. A maioria dos conteúdos financeiros fala só sobre reserva de emergência, aquele dinheiro que você guarda para quando a vida apertar, para quando o carro quebrar, para quando você perder o emprego. Isso é importante, isso é básico, mas não é suficiente. O fundo de oportunidade é diferente. Ele não existe para te proteger do pior. Ele existe para te colocar em posição de aproveitar o melhor.
Rockefeller tinha uma filosofia que ele praticava desde jovem: sempre ter capital disponível, não investido em ativo ilíquido, não preso em aplicação com carência, não comprometido com dívida, disponível, pronto para mover quando a hora chegasse. E foi exatamente isso que permitiu que ele comprasse ativos e empresas em momentos de crise, quando todo mundo estava vendendo barato com medo. Você não precisa de muito para começar esse fundo. O valor importa menos do que o hábito. Começa com o que você tem. O ponto é criar a mentalidade de que existe um dinheiro que não se toca, não se usa no dia a dia e está ali esperando a oportunidade certa aparecer. Movimento 2. Investir em conhecimento especializado com retorno direto. Esse é o movimento que as pessoas mais subestimam quando têm pouco dinheiro, e é exatamente por isso que continuam com pouco dinheiro. Henry Ford não tinha formação acadêmica sofisticada. O que ele tinha era domínio profundo de um sistema, o sistema de produção em escala, e aplicou esse domínio de forma que ninguém havia feito antes. O conhecimento especializado foi o ativo que multiplicou tudo o que ele tinha. Em 2026, o acesso a conhecimento especializado nunca foi tão democrático e tão barato. Um curso de R$200 sobre vendas, aplicado com consistência, pode gerar R$5.000, R$10.000, R$20.000 em 6 meses. Um livro de R$60 sobre negociação pode te fazer economizar ou ganhar muito mais do que qualquer rendimento de renda fixa no mesmo período. Mas atenção, não estou falando de consumo de conteúdo, estou falando de conhecimento aplicado com intenção de retorno. A diferença é enorme. Você pode assistir 1000 vídeos sobre empreendedorismo e não construir nada, ou pode estudar uma habilidade específica com foco em monetizar ela e mudar seu nível de renda em meses. Se você tem pouco dinheiro e quer mudar isso, parte do que você tem precisa ir para a sua capacidade produtiva, não como autoajuda, como investimento com expectativa de retorno. Movimento 3. Criar uma segunda fonte de renda com destino definido antes de começar. Esse é o movimento que mais gente tenta e menos gente executa direito. Todo mundo já ouviu "crie uma renda extra", mas quase ninguém fala sobre o que fazer com essa renda extra antes de ela existir. E aí o dinheiro entra, vai para o consumo, e 6 meses depois a pessoa está no mesmo lugar. O segredo não é criar a fonte, é criar o destino antes de criar a fonte. Antes de você ganhar o primeiro real de renda extra, você precisa saber exatamente para onde esse dinheiro vai. Vai para o fundo de oportunidade? Vai para um ativo específico? Vai para um curso que vai te capacitar para uma habilidade maior? Tem que ter destino definido, porque dinheiro sem destino não constrói nada. Ele só aumenta o padrão de consumo e desaparece. Por que 2026 cria uma janela que você não pode ignorar? Você pode estar pensando, tá bem? Tudo isso faz sentido, mas por que 2026 especificamente? O que muda nesse ano? Boa pergunta, e eu vou te dar uma resposta honesta, sem sensacionalismo. 2026 não é um ano mágico, não existe ano mágico, mas 2026 é um ano de transição, e momentos de transição criam oportunidades que períodos de estabilidade não criam. Quando as condições econômicas mudam, taxas de juros, inflação, movimentação de setores, mudanças de comportamento do consumidor, ativos mudam de preço, mercados se reorganizam e surgem janelas que não existiam antes. Quem está preparado, quem tem capital disponível, quem desenvolveu conhecimento especializado, quem construiu sistemas financeiros sólidos antes da transição, esse é quem captura o valor que o momento oferece. Quem está improvisando, sem reserva, sem direção, sem capacidade de agir. Esse é quem assiste. Carnegie viveu várias crises econômicas ao longo da vida, e em cada uma delas, enquanto a maioria se protegia e esperava passar, ele avançava, não porque era irresponsável, mas porque estava sempre preparado, sempre líquido, sempre posicionado. A questão não é se 2026 vai trazer oportunidades. Vai. A questão é, quando elas aparecerem, você vai estar em posição de agir ou vai estar na plateia. Essa é a diferença que começa a ser construída hoje, com o dinheiro que você tem agora, com as decisões que você toma essa semana. Então deixa eu recapitular o que você viu hoje. Antes de qualquer produto financeiro, a pergunta que importa é se você está operando com mentalidade de construção ou de sobrevivência. Pouco dinheiro não é um número, é uma narrativa que você pode mudar com sistema e consistência. Os 3 movimentos concretos são: construir o fundo de oportunidade, investir em conhecimento especializado com retorno direto e criar uma fonte de renda extra com destino definido antes dela existir. E 2026 não é mágico, mas é uma janela de transição. E quem está preparado captura o que o momento oferece. Agora eu quero saber de você. Dos 3 movimentos que eu apresentei hoje, qual você ainda não está fazendo? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Obrigado por ficar até o final. Isso já diz muito sobre o tipo de pessoa que você está escolhendo ser.
E lembre-se, prosperidade não é sorte, é escolha. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!